Toda a história da humanidade é uma questão que nos acompanha, né, em qualquer momento da história humana. A grande questão, que é absolutamente abstrata, mas ela é funda, é por que é que existe alguma coisa e não nada? 4 grandes foram os caminhos para tentar responder a essa angústia: a ciência, a arte, a filosofia e a religião. Essas 4 áreas, elas se dedicaram a tentar explicar por que é que nós existimos, por que as coisas existem, com uma grande diferença. A ciência procurou trabalhar o como das coisas, isto é, o funcionamento, enquanto que a filosofia, a arte e a religião foram em busca dos porquês. Ambos são necessários, não ao mesmo tempo e não do mesmo modo, mas tanto o como quanto o porquê são necessários. Pergunta fundamental: Deus existe? O que é? Onde está? O que estamos fazendo aqui? Para que serve a vida? Quem sou eu? Por que nascemos, morremos? Há significado nisto? Para que tudo isto? É por nada? Quem sou eu? O que sou eu? Mais do que quem, porque às vezes nós podemos dar nossa carteirinha de identidade, né? Ter meu nome, minha filiação, mas não é essa a pergunta. A pergunta: o que é você, ser humano? Como funciona um ser humano? Corpo, mente, espírito. Há separação? Há divisão? Tem alguma coisa fluindo, flutuando, separada? Ou será que não é uma integração, uma integridade? Eu estou muito interessado hoje em dia na questão do conhecimento, o quanto a gente pode conhecer sobre o mundo. Então, uma maneira de você representar isso, né, metaforicamente, é você pensar que tudo que a gente conhece está numa ilha. E essa ilha é cercada pelo desconhecido. Tá? E à medida em que o conhecimento vai avançando, né, a gente vai desenvolvendo novos instrumentos, novas teorias e tal, essa ilha vai crescendo. Mas à medida em que ela cresce, cresce também a margem que ela faz, né, a fronteira, vamos dizer assim, que ela faz com o desconhecido. Ou seja, quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem, né? E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Porque o ponto é que esse oceano do desconhecido, vamos dizer assim, ele em princípio é infinito. Ou seja, a gente, mesmo que o conhecimento humano aumente com o tempo, a gente nunca vai poder conhecer tudo sobre o mundo. Então a gente tem que viver com essa sabedoria, que a gente nunca vai poder ter uma visão completa do mundo, o que não nos torna menos humanos, na verdade nos torna mais humanos e menos deuses. Um terapeuta que faça um bom trabalho com seu paciente, inevitavelmente o paciente vai começar a querer ir além, né, do fenômeno material. À medida em que ele se ajusta profissionalmente, afetivamente, à medida que ele se alinha no social,
ele começa a questionar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Será que de fato o meu propósito externo está em sintonia com o meu propósito interno? Quem sou eu? Essa é a grande pergunta. E quando a gente vai camada por camada, sempre tem uma nova surpresa. E mesmo que a gente chegue na luz, depois se pergunta como a perdeu de novo. Porque essa inspiração do ser, ela pode escorregar de novo entre os dedos. Ninguém deve pensar que já chegou lá. E dizem que há um estágio que é irreversível. Eu, sinceramente, não alcancei. E quando outro dia, numa palestra, vieram me dizer que eu isso e aquilo, eu digo: olha, essa não é a opinião que a minha esposa tem de mim. Quisera que ela tivesse toda a admiração que a senhora está tendo. Na minha vida, o meu esporte serve como uma ferramenta de autoconhecimento muito grande. Primeiro, porque para ser profissional e ter um bom rendimento, você precisa se conhecer fisicamente e mentalmente. Segundo, pela geografia do meu esporte, né? Ele tem uma relação muito direta com a natureza, né? O que é saudável. E também pela necessidade de viajar, o que faz com que você saia do seu casulo e comece a entender o mundo e ver o mundo de formas diferentes. A prática da onda gigante tem a ver com a maneira que eu vejo a vida. Eu gosto de desafios, tá entendendo? Você se expõe de uma maneira louca, você morre. De uma maneira preparada, você aprende. Eu levei toda a minha vida para me entender. E ainda vou passar o resto dela procurando mais e mais dicas para que eu chegue em algum lugar que eu ainda não estou hoje. A busca nunca para, a busca é infinita. É comum a todas as pessoas buscar uma satisfação, mas, ao mesmo tempo, também é comum descobrir que nada me traz uma satisfação de uma forma definitiva. Nada realmente me preenche. Então, tudo é insuficiente. Então, existe uma busca de que, então, o que é que vai dar essa suficiência? O que é que vai me produzir uma satisfação de uma forma definitiva? Essa também é uma busca comum, mas é necessário discernir esse problema, discernir a situação, analisar e descobrir de que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu não tenho determinadas coisas que as pessoas têm, ou mesmo que eu tivesse, eu continuaria o meu sofrimento. Quer dizer, discernir o problema para buscar a solução é fundamental. Nem sempre a gente discerne o problema, mas busca uma solução e não sabe para que está a solução, para quê? Porque você não sabe o problema. Então, a solução, você não sabe nem exatamente aonde que você vai encontrar essa solução. Se nós pensarmos na criação do universo, há 15 bilhões de anos atrás, 15 bilhões de anos e um segundo atrás, não existia nada, de acordo com a teoria científica mais aceita para a criação do universo hoje em dia. Há 15 bilhões de anos surgiu o Big Bang, né? Houve a grande explosão.
Então, se nós pensarmos essa grande explosão como uma metáfora de ondas concêntricas, quando você joga uma pedra num lago de águas tranquilas, o que acontece? Você forma ondas concêntricas. Então, pensemos nessa grande cadeia do ser como sendo essas ondas concêntricas, que é o próprio processo evolutivo se desenvolvendo. A primeira onda que se formou é a onda da matéria. A primeira coisa que surgiu após o Big Bang foi matéria. Matéria surgiu sob a forma de energia, matéria, partículas subatômicas, formando átomos, moléculas, galáxias, sóis, etc. e tal. Posteriormente, há 5 bilhões de anos atrás, surgiu a Terra matéria ainda nessa primeira onda. Há 3,5 bilhões de anos atrás, surgiu a segunda onda, essa segunda macro-onda, surgiu a vida na Terra. E essa vida, então, partiu de todo um processo de organismos unicelulares, por uma cadeia filogenética vegetal e animal, até os animais superiores, até os mamíferos superiores. E aí, há cerca de 1 milhão de anos atrás, não é mais bilhão que eu estou falando agora, 1 bilhão, apareceu a terceira onda, que nós chamamos a onda da mente. Então, veja, esse processo de expansão de níveis de consciência vem se dando. A ciência tradicional, atual, para aqui, ela não vai além. Mas você há de convir comigo que nós devemos, esse processo não continua, deve continuar. Então existe um quarto nível, que seria um nível do espírito, que seria um nível de transcendência desse nosso nível atual, desse macro nível atual, que é o nosso nível do ego, em que nós nos vemos como uma individualidade. Nós seremos muito mais, nós seremos a nossa individualidade e algo mais. Então, esse é o conceito do grande ninho do ser, que é um conceito que existe desde as tradições de sabedorias antigas e que hoje pode ser feita uma releitura dele através desse processo de conhecimento que a evolução nos trouxe. Uma vez um aluno me pediu uma entrevista, chegou na minha casa e me fez essa pergunta: como é que o senhor se preparou, como é que o senhor planejou a sua vida para chegar onde o senhor chegou? Eu percebi logo que ele me admirava, queria seguir meu caminho, queria o mapa do caminho, e eu disse a ele: eu cheguei aonde cheguei porque tudo que planejei deu errado. É a pura verdade. Então eu sou escritor por acidente. Já fui outras coisas, já fui professor de filosofia, já fui teólogo, já fui pastor. Agora sou um velho. O ser humano não é o corpo. Ele possui o corpo, manobra com o corpo, cuida do corpo, mas ele não é o corpo. Então o yoga é o estilo de vida, você falou bem. É o estilo de vida. E cultiva o corpo, mas cultiva também a mente, trabalha com as energias. Os grandes yogis não trabalharam o corpo. Você viu alguma fotografia do grande yogi Jesus Cristo, de cabeça para baixo? Ninguém viu. Ninguém viu as asanas da devota Santa Teresinha. Ninguém viu. São realidades. Você não deixa de praticar yoga quando já não tem o corpo. Envelhecido, 89 anos. Eu continuo praticando yoga, mas sem trabalhar o corpo.
É uma muito pobre concepção do yoga como uma ginástica física. Eleva os braços, alinha os pés, mãos na cintura. Tem um ditado super pessoal, né? E isso já é muito íntimo, mas é um ditado que fala assim, que está comigo há muito tempo, que é: tudo um dia será nada, e esse nada será o tudo que tanto procuramos encontrar. Eu não sei de onde veio isso, mas isso está na minha vida há muitas décadas. Eu estou tentando entender até hoje esse ditado, mas está comigo, uma coisa que veio. Eleva os braços, Paschimottanasana. A gente está falando tanto de saúde, de autocuidado, e isso é sair de um processo de passividade, né? De chegar para o médico e falar: me dá os medicamentos, me dá as vitaminas, me indica qual que é o terapeuta maravilhoso que vai me tocar e vai mudar a minha vida, para um processo muito mais ligado ao autocuidado, a um cuidado diário, a um cuidado que você come, da maneira que você respira, da maneira que você se expressa, né? Num olhar com muito mais consciência sobre os teus atos. E isso não é muito simples, porque o paciente vem ao médico pedindo, né, o que é tradicional: me tira desse lugar agora, eu quero uma mudança imediata. E você devolve para ele um caminho, né, uma visão de caminhar. Eu vou te ajudar nesse caminho, mas não é uma mudança que vai acontecer de maneira tão abrupta. Acho que o sentido da vida é a expressão da sua integralidade. Quem sou eu? Onde está a minha expressão aqui? E tentar viver isso, seja lá do tamanho que for, né? Eu acho que tem essa reflexão de chegar num momento que o ser é mais importante do que o fazer apenas. Né? Que o fazer, ele te ajuda a sustentar o ser, mas o ser é a base de todo o processo. Então eu acho que isso é uma busca de autotransformação, de autoconhecimento. A gente aprende que estamos aqui na Terra com uma finalidade específica que envolveria a nossa evolução. Se alguém me perguntar o que você está fazendo na Terra, a gente aprende que estamos aqui para evoluir, superando as nossas limitações, as nossas dificuldades e problemas de relacionamento, enfim, crescer espiritual, moral, intelectualmente. Então eu diria que a finalidade da vida, o objetivo da vida, o sentido da vida para mim seria isso, o empenho de evoluir sempre. Gente, eu sou muito tímida, eu tô fazendo um esforço. Escuta, você quer um copo d'água? Não, eu quero comer minha barrinha. Mas vai, vamos lá. Vamos pau na máquina, vai. Eu vou tomar água. Uma água, quer comer? Vou pegar uma barrinha, O pessoal do Big Brother anda com esse negócio aqui grudado, né? Como eles tomam banho, hein, com isso? O sentido da vida varia de acordo com a época da vida. O sentido da vida, para mim, já foi lutar por uma causa, depois foi amar um homem, depois foi cuidar das filhas, às vezes tudo isso junto, às vezes algo em primeira instância. Mas, hoje em dia, o sentido da vida é a vida já tem um sentido, eu não sei, é diferente para mim hoje. Hoje eu acho que é
O viver é o sentido. Eu vi uma frase de um pensador francês aqui, entrevistado por algum veículo, algum jornal brasileiro, que ele dizia o seguinte: a vida não tem sentido nenhum, mas não é proibido dar-lhe algum. Né? Então, essa eu acho que é um pensamento muito, ao mesmo tempo, libertário e, ao mesmo tempo, que dá seriedade à ideia da vida. Quer dizer, a vida é um projeto individual, né? E nisso talvez eu seja mais anarquista do que um indivíduo vinculado a qualquer outra doutrina. É um projeto individual em que você tenta construir uma história para você, né? E uma história que, na minha cabeça, é norteada por valores da ordem moral. Eu sou muito zeloso desse aspecto vamos dizer assim, da condição humana, e acho que tem que ter alguma ideia também de crescimento pessoal, né? Quer dizer, o sentido da vida é a gente sair daqui 80 anos depois da chegada um pouquinho melhor do que entrou. Essa aqui é o K2, assim, não é uma montanha do mundo, mas é a montanha mais difícil de todas, a gente considera. Só que aqui só está a parte superior do K2, ele tem 8.611 metros de altitude, eles são 600 metros finais, assim, é gigantesca a montanha muito mais imponente e muito mais difícil que o próprio Everest. Em razão de muitas tragédias que acontecem no K2, o K2 é considerada a montanha da morte. Em termos de números de êxitos e mortes, né, é a montanha que há o maior índice de fatalidades. Então, é uma montanha muito difícil, perigosa, muito arriscada. Foram 3 tentativas, só na terceira que eu consegui chegar lá em cima. E eu prometi nunca mais voltar ao K2. Uma montanha muito bonita, uma montanha que merece muito respeito, mas é uma montanha muito difícil. E não foi possível. Não foi falta de técnica, não foi falta de condição nossa. Realmente, esse ano, as condições do K2 estão extremas, estão muito difíceis. Nós conseguimos chegar até 8.000 metros de altitude, enfrentamos muita neve e, infelizmente, tivemos que desistir dessa escalada. A montanha. Eu precisei ir até a montanha para poder me encontrar, para poder me ver, né, diante de um espelho. Você estar na montanha desempenhando um esforço físico intenso, muitas vezes correndo riscos, gera-se uma grande introspecção, assim, você começa a pensar em tudo na sua vida, naquele momento que você está ali. É incrível como a minha cabeça viaja nesses momentos que eu estou na montanha. E aí você começa a se conhecer, começa a resolver problemas dentro de você e ter forças para encarar o mundo em si, encarar pessoas, encarar situações. Então, isso causa uma evolução, assim, eu percebo que eu melhoro a partir do momento que eu vou para a montanha e eu volto para a cidade. Já chegou gente aqui, mas cadê os teus troféus? Eu não ganho um troféu, uma medalha, por ter chegado no alto de uma montanha. Eu acho que uma das maiores recompensas é aquela vista maravilhosa, porque aquela vista me traz um momento de contemplação. É naquele momento que eu me encontro, naquele momento que eu faço minha comunhão com Deus. Um dos desafios do ser humano é conhecer-se a si mesmo. Já Santo Agostinho coloca como preocupação básica de toda a atividade dele é responder: quem sou eu finalmente?
O ser humano se faz ele mesmo pergunta. E eu creio que é uma pergunta, no fundo, irrespondível. Porque o ser humano é um projeto infinito. Ele é um nó de relações voltado em todas as direções. Para dentro de si, para o outro, para a natureza, para o universo, para o absolutamente transcendente que é Deus. E ele se realiza na medida em que ele ativa essas relações. E por isso, quanto mais ele se relaciona, mais ele se enriquece e mais descobre possibilidades dentro dele. Então, ele não é um sistema fechado, é um sistema aberto. Daí que toda a pergunta exige uma resposta. E essa resposta levanta uma nova pergunta. E assim nós vamos de perguntas em perguntas, respostas em respostas. E, no fundo, nós não sabemos quem somos. Então, nós sempre estamos buscando. Encontramos espelhos de nós mesmos em todas as partes e não nos identificamos com nenhum deles. Como os orientais expressam, a prisão é maia, é ilusão. É eu nem saber quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. E como dizem os bons navegantes, nenhum vento é favorável para aquele que não sabe aonde quer chegar. E a liberdade é precisamente a pessoa tomar consciência e ser capaz de ser o autor da sua própria existência, assumir a autoria da própria existência. Não é uma tarefa fácil, mas eu creio que é a nossa tarefa. E é isso que vai nos trazer a felicidade. E nesse momento, bom, eu me sinto feliz. A minha matriz criativa, o meu modelo de universo, a minha compreensão do mundo surgiu andando. Andando pelo agreste do cerrado, né? Pelas caatingas, pelas florestas. Ali eu estabeleci o meu percurso na Terra, né? Que é básico, é espalhar belezas. Fazer refletir, provocar. Tá aí, o resumo do meu trabalho é basicamente isso. O revelador acontece num momento muito fugaz. E essa eu acho que é a experimentação. Esse eu acho que é o encontro com Deus, com a beleza. É uma lembrança que não me importa se tem registro, não me importa a fotografia, é algo absolutamente pessoal. Tem que quebrar essa coisa de que você fotografa para os outros. Não, você fotografa para si. Depois você espalha, entendeu? É sempre difícil a gente falar das qualidades da gente, né? Principalmente porque, geralmente, quando você fala de você, aquilo não é exatamente você. Aquilo é o que você quer que as pessoas achem que é você. E é uma armadilha. Porque você descobre a qualidade de uma pessoa não é quando ela fala de si, é quando ela fala dos outros, né? Mas eu sei que você quer algo mais objetivo, você pode estar pensando, ela está fugindo da pergunta. Mas acho que uma qualidade que a gente deve cultivar não é que eu a tenha, mas que eu almejo tê-la.
saber-me frágil, saber-me incompleta, saber-me faltosa, dependente desse outro que me sustenta, que me completa, que me acalma e que me inquieta. Eu moro no sertão de Pernambuco, numa comunidade rural que se chama Jatiuca, que é um distrito de Santa Cruz da Baixa Verde. Na minha experiência foi isso, né? As mulheres silenciadas pelos pais, pelos maridos, pelos irmãos, sem poder falar. Eu tive que, com elas, junto com elas, recuperar a autoestima. E o que é a importância da autoestima na vida de uma pessoa e na vida de uma mulher e de uma mulher rural? Para mim, quando eu me quero bem, quando eu me respeito, quando eu sei que eu sou um ser importante, eu não permito que ninguém me desrespeite, que ninguém me bata, que ninguém me desvalorize. Para chegar até as trabalhadoras, nós temos vários exercícios. E nos exercícios de corpo, quando a gente perguntava, de quem é seu corpo? Elas diziam sempre, é do meu marido, dos meus filhos, o corpo nunca era delas. Aí dava chance, oportunidade para a gente começar a trabalhar, meu corpo é meu. Nem da igreja, nem do Estado, nem dos homens. Meu corpo é meu. Vamos se cumprimentar novamente, né? Sabendo da importância dos nossos corpos, que é com eles que a gente vive, que a gente anda, que a gente se cumprimenta. A gente sempre muda de par. Vamos se cumprimentar com os pés. Nossos pés lindos e maravilhosos que nos conduz, que nos leva para a roça, que com eles nós caminhamos. Nossos lindos pés. Eu estava numa reunião e tinha uma senhora, devia ter 60 anos ou mais. E ela chorava, chorava, chorava. Aí eu não quis expor, perguntar, por que você está chorando no meio de todo mundo? Procurei uma horinha reservada de lanche e aí perguntei a ela, por que você está chorando assim, fulana? Ela disse, ô Vanete, é porque você está dizendo tanta coisa linda, tanta coisa importante, e eu não vou mais conseguir mudar a minha vida. É por isso que eu estou chorando. Eu sempre vivi com um marido que é machista, que acha que só ele sabe. E como é que eu vou mudar isso depois que eu tenho filhos e netos? Aí eu disse a ela, não chore não, você pode sim. Mas posso o quê? Se você pode contar a sua experiência, você pode dizer às outras, às jovens, às suas netas, que não é bom assim, que elas podem mudar agora a vida delas. Então, você quer uma contribuição maior? Ela ficou com uma cara linda. Quando alguém me pergunta, você mudaria algo em você? Eu digo sempre, claro, com alegria. Inclusive porque se algo que me chateia é quando alguém diz, depois de me encontrar, depois de um ano, Cortella, né, você continua o mesmo. Você já imaginou, no mundo de mudança, de alteração de processo, eu ter ficado congelado? Se tem uma coisa que eu detesto é a ideia de ter uma vida formal, em que eu congele alguns cadáveres. Eu, para usar uma frase antiga, não me envergonho dos homens que eu fui. Mas eu gosto de lembrar que eu já tive muitas vidas que foram sendo feitas, refeitas e reinventadas. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não nasce pronto e vai se gastando. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. Eu não nasci pronto em 1954 e vim me gastando até hoje. Eu nasci não pronto e vim me fazendo. O que nasce pronto é fogão, sapato, geladeira.
Esse sim vai envelhecendo. Então eu quero sim mudar várias coisas, quero mudar o meu senso estético, quero ter uma ampliação da minha capacidade de ouvir, de enxergar, de fruir sabores, né? Eu quero ser capaz de mudar a minha conduta em relação a algumas pessoas com as quais eu convivo para que ela fique melhor. Ainda bem, né? Você ser do mesmo modo, de uma maneira persistente, não é sinal de coerência, é sinal de tacanhice mental. Eu trabalho com cinema, ou seja, eu trabalho com a mentira e ao mesmo tempo com a pura verdade, né? E quando eu tinha 18 anos, eu participei do núcleo de CPT do Antunes Filho, né, o Centro de Pesquisa Teatral, e eu lembro que lá tinha que cada um recitar uma pequena frase para fazer vários exercícios, né, de teatro, e uma frase que eu gostava, né, de recitar, um poeminha, que é do Fernando Pessoa, que é: o poeta é um fingidor, ele finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. E isso o tempo inteiro, assim, eu acho que porque eu trabalho com reinventar o mundo, mesmo num documentário você também está reinventando, né? Você está colocando a sua visão, né? Escolhendo quais são os trechos que vão ficar, o que não vai ficar, o que você esquece, né? Então, isso é um tema que o tempo inteiro volta. E eu lembro que eu tive uma crise quando eu estava filmando Chega de Saudade, na primeira semana, e é normal, a primeira semana você ainda... Que filme é esse? Você está descobrindo linguagem, descobrindo os atores, descobrindo a equipe, né? A engrenagem ainda não está funcionando. E eu lembro de manhã cedinho, 5h30 da manhã, tendo que ir para o set de filmagem, eu no hall de casa, no elevador, eu empaquei, não conseguia sair e eu tive essa crise existencial que era: por que eu escolhi uma profissão que eu fico reinventando a vida? Quem sou eu para dizer o que é a vida, né? É uma profissão maluca e não vejo sentido nisso. Eu acho que é mais importante eu viver a vida de verdade, eu mesma viver as experiências, do que eu ficar dizendo como tem que ser. E aí o Luiz, meu marido e roteirista, quando ele percebeu que eu ia engatar nisso, ele falou: tá bom, ok, tem uma van te esperando lá embaixo, depois a gente continua a conversa. E ele cortou, porque naquele momento realmente era um questionamento profundo mesmo, do porquê tanto investimento para reinventar a verdade. Em toda obra de arte há um elemento de dor. A gente produz a beleza para lutar contra a tragédia. Aliás, essa é uma observação que Nietzsche faz no livro dele, As Origens da Tragédia Grega, a partir do espírito da música. Os gregos, que tinham um agudo senso do trágico, eles não eram como os cristãos sempre têm um final feliz, porque ainda que tudo aconteça de desgraça, você vai para o céu e tudo vai ser feliz. Os gregos não. Tragédia era tragédia. Ele então faz a pergunta: se eles eram assim tão dominados pelo espírito do trágico, por que é que eles não se matavam? A resposta que ele sugere é: eles não se matavam porque eles cultivavam a beleza. A beleza permitia que eles olhassem para a tragédia face a face.
Eu sou autodidata, então eu aprendi sozinha a pintar. O meu caminhar, eu sempre tenho em vista a evolução do meu espírito, eu como espírito, não eu como Tatiana hoje. A Tatiana, sim, eu sou Tatiana também, né? Então, esse é o meu caminhar. E junto com a minha arte me ajuda muito com tudo isso, porque é um autoconhecimento contínuo, né? Estou o tempo todo lidando comigo mesma, com coisas de dentro, então isso ajuda muito. Eu nunca passo impune por um trabalho. A gente vira um canal e recebe uma coisa que é da humanidade, que é da existência da vida. Assim, você vai receber a força de um vulcão, muitas vezes, dentro de você. Vai deixar que passe. A experiência que eu tenho no meu trabalho, a minha preparação também é sempre de um esvaziamento no começo, abrir espaço. E o quanto eu dou conta, tecnicamente, é deixar que isso venha e me utilize. Em alguns trabalhos eu sou mais feliz nesse exercício. Alguns trabalhos onde há mais tempo, onde há, sei lá, onde há um ritual mais cuidadoso, você consegue se esvaziar plenamente, a coisa passa por você e você realmente se surpreende o tempo inteiro com o que está vindo. Isso é muito, acho, e é onde o teu ego não vai interferir. E aí é muito legal, sinceramente, por mais louca que seja a energia que for passar por você, é muito interessante. É você abrir o teu inconsciente. Aquilo que você experimenta no sonho, você experimenta na vida, você experimenta na arte, você experimenta na atuação. Essa liberdade, essa não repressão que existe no sonho, sabe? O palco te permite isso. Coisas que às vezes no cotidiano, né? Você indo no mercado, conversando com pessoas, isso é mais difícil. Eu acho que tanto o processo do ator quanto o processo do palhaço são processos profundos de autoconhecimento. Se você quiser vê-los assim. Você tem que visitar profundamente o teu amor, se você quiser fazer Romeu. Se você não lida bem com o amor, meu irmão, você não vai fazer Romeu. Você não vai conseguir comunicar. Porque você não consegue comunicar o teu amor para tua mulher. O circo é um espetáculo que desafia a lei da gravidade, né, cara? As pessoas voam, se equilibram num fio, jogam 7 objetos pro ar, fazem desaparecer e aparecer coisas, corpos perfeitos. E o palhaço, por que o palhaço tá ali? Porque o palhaço é aquele que cai. O palhaço é aquele que erra. O palhaço tá no espetáculo de circo para dizer, ó, tu é humano, tá? Tem lei da gravidade, tá? O que faz o palhaço derrubar tudo? O que faz ele bater com a cabeça na parede? O que faz ele cair no buraco? Por quê? Ser quem você é, então eu sou aquilo lá. E ser o que eu quero que os outros querem que eu seja. Aí eu estou indo para lá, porque eles querem para lá. Aí eu derrubo o microfone. Isso é o palhaço. Isso é a técnica da palhaçaria. Então não, eu vou para lá porque lá está o meu sonho, mas ali aí a coisa me chamou. Aí eu derrubo a moça, eu derrubo o garçom. O erro. O erro é a nobre arte do palhaço. A imperfeição. A aceitação da sua inadequação. Eu sou inadequado. E agora? Vai deprimir? Por causa disso ou vai rir? É uma frase que eu li há algum tempo que diz que às vezes a gente está condenado a ser feliz.
E eu gosto bastante dessa frase, eu acho que ela explica muita coisa. O que ela explica? Quando, por exemplo, eu não comecei a tocar piano cedo, né? E eu decidi que eu queria tocar piano um pouco mais tarde, com 18 anos, que eu realmente queria ser pianista. Mas aí, quando eu percebi isso, eu não tinha outra escolha senão ser pianista. E nesse sentido eu senti que era quase uma condenação. Porque para mim ainda era uma pergunta, será que eu vou realmente tocar piano, saber tocar piano? E eu percebi que se eu não tocasse eu me sentiria muito triste. Então, pouco a pouco eu fui percebendo que era isso, né? Quer dizer, que às vezes a própria vida te apresenta o desafio e você não tem escolha se não encarar aquele desafio. E então é por isso. Se a felicidade tivesse um som, seria o silêncio. Mas também, eu acho que a música de Bach, trechos da Nona Sinfonia, trechos de um octeto de cordas do Mendelssohn, trechos de manifestações populares de diferentes lugares do mundo. Uma criança que nasce, né? São várias coisas. Felicidade, para mim, se resume à paz de espírito. Se você conseguir ter uma paz interior, você é feliz. Enquanto nós não temos essa paz interior, nós não somos felizes. A felicidade é você se sentir bem com você e com as pessoas que estão ao seu redor. Simplesmente é isso para mim, né? E estar num lugar que você gosta. Eu gosto de estar... Para me sentir feliz, eu tenho que estar no meio do mato, eu tenho que estar no meio da natureza. Muitas vezes a felicidade ela é uma sensação de estar no lugar certo, na hora certa. Esteja acontecendo o que está acontecendo. Ela é mais isso. Essa possibilidade de ser, sem tentar manipular a vida, sem tentar, né, ir para a ação, ir para o fazer o tempo inteiro. Estar livre de um desejo de chegar a alguma coisa. Então, relaxar essa busca básica de que falta alguma coisa e nem eu sei o que é, ou então eu sei o que é, mas não consigo chegar. A minha felicidade depende também da felicidade de muita gente. Depende da felicidade do meu marido, da minha família, meus amigos. Eu acho que é muito difícil você ser feliz sem comida, sem um abrigo, doente, sem ajuda. Eu acho bem difícil. Eu acho que o mínimo tem que ter. Por que existem tantas visões diferentes de felicidade? Porque a felicidade é original para cada um, porque nós somos originais. Nós somos únicos, ainda que iguais. E acho que a beleza da condição humana é essa possibilidade de você ser
completamente original e completamente igual. É um paradoxo. E é por isso que cada um vai dar uma resposta diferente sobre felicidade. A vida, através da natureza, manifesta o tempo todo felicidade. Você vai perceber que as pessoas sempre estão mais felizes quando buscam o sol, a praia, as águas da cachoeira, quando buscam se reunir em volta de um fogo numa lua cheia, pulsa uma determinada energia, uma determinada alegria. A felicidade não exige dinheiro, a felicidade não exige status para se manifestar, a felicidade não exige oferendas, a felicidade não exige um curso de MBA e ela não exige nenhuma formação. Só sintonia. Por isso que a minha resposta é óbvia. Felicidade é um estado de espírito. A felicidade, eu acho que ela está em tudo, né? Ela está em toda parte. Eu gosto muito de ver aqui, de pensar naquela imagenzinha assim de um peixinho, né, nadando num vasto mar, né, e perguntando assim para o outro peixe, né, onde é que fica esse oceano aí que todo mundo fica falando? Eu acho que a felicidade, sabe, em princípio sim, né, ela é reconhecida como uma coisa que está dentro, né, mas eu acho que ela está em tudo também. O nosso estado natural é um estado de felicidade. E, no entanto, ou seja, a vida, assim como nós a percebemos, né? A realidade, assim como nós a percebemos, cria uma série de fenômenos. E esses fenômenos é que nos impressionam mais do que a felicidade. Então, nós somos como que pessoas assim, que se impressionam muito mais com os fenômenos que vão acontecendo à nossa volta, do que exatamente, né, de perceber que a felicidade nunca deixa de se oferecer a si mesma para nós, né? Então, se a gente tirasse os véus, né, dos fenômenos que nos circundam, eu acho que a gente viveria num campo de felicidade. Uma vez eu estava na casa de campo que a gente tem aqui em Petrópolis e estava fazendo um exercício de relaxamento. Eu gosto muito lá, a gente tem uma piscina que é de água natural, ou seja, a água entra de um lado e sai do outro, nunca levou uma dose de cloro ou de nenhum tipo de aditivo químico. É uma piscina, quase que um açudezinho, cavada na pedra, com água puríssima que entra de um lado e sai do outro. Então eu gosto muito de ir para o gramado que tem ali em volta para fazer exercícios respiratórios, meditação. E num desses exercícios respiratórios, pranayama, como chamam os hindus, eu tive aquela sensação de que eu estava lá dentro de mim, lá no fundo de mim, nessa parte que era pura luz. E que era absolutamente indiferente às circunstâncias do mundo ao meu redor. Então, foi basicamente isso. Quer dizer, não foi algo que eu fui buscar, de agora eu vou entrar em contato com o meu superior, nada disso. Eu fui fazer um exercício que eu faço quase todo dia, e principalmente quando eu estou lá em cima, que o ar é ainda mais puro do que o ar aqui da cidade, né? E fui surpreendido com essa epifania, com esse insight momentâneo ali, que ficou marcado para sempre em mim.
Eu acho que um dos momentos felizes assim na minha vida que eu me lembro bem foi um momento de transcendência metafísica, vamos dizer assim, que é uma coisa que, puxa, cientista falando isso, mas é verdade, que quando eu tinha 15 anos, o meu irmão mais velho me levou para a ilha de Itacuruçá para passear lá, ele vivia lá sempre e tal, ele era meio riponga. Daí ele me levou para lá e me falou, ó, fica aí sentado nessa pedra, chamava Pedra da Baleia, que é um pedrão, um granito enorme, de uns 5 metros, tinha uma escadinha e tal para você subir. Fica aí, pensa no mundo, medita e depois a gente conversa. E eu fiquei sentado naquela pedra e tinha uma cássia em cima de mim, assim, cheia de flores, e tinha aquele mar maravilhoso, e eu vi, assim, um cardume de robalos pulando, sabe? Assim, eu falei... E naquele momento eu percebi que eu não era mais eu era tudo aquilo, e foi um momento, assim, muito, muito espiritual para mim. E eu me senti parte de uma coisa muito maior. E talvez tenha sido aquele momento na minha vida em que eu tenha entendido que a minha busca era uma busca por entender esse mundo. Eu me considero feliz e sou extremamente inquieto. E curiosamente, quando eu entro na mata, às vezes eu fico completamente em transe, às vezes eu fico completamente em silêncio. Eu tenho muitos momentos de felicidade. Obviamente que se a gente fosse o tempo todo feliz, a gente nem saberia o que é felicidade. E talvez nem valorizasse tanto esses momentos. Eu tenho 5 netas e agora nasceu um neto. Eu com aquela criança de 7 meses nos braços, tão sorridente, aquilo me dá uma felicidade tão grande. E meu filho me comentando essa felicidade, disse que a felicidade era tão grande que ele tinha medo. E eu disse, eu também sinto medo, porque quando a felicidade é demais, a gente sempre tem medo de que alguma coisa possa acontecer. Ainda que pareça paradoxal, que realmente o ser humano morre de medo da felicidade. Né? É como se uma iminência de tragédia chegasse perto de nós cada vez que nos sentimos muito felizes. O medo da felicidade é o medo, evidentemente, de perder a felicidade, mas parece que a chance de que isso aconteça aumenta muito justamente quando a gente está muito feliz. Todas as tradições religiosas falam isto. Tem que atravessar a noite escura, o grande deserto. Uma vez eu subi o Monte Fuji, que é um vulcão, né? E é uma coisa maravilhosa. Você começa a subir a montanha e ela é linda. Então tem flores, tem verdinho, e aos pouquinhos vai acabando a vegetação e ela vai ficando cada vez mais íngreme e mais difícil. A prática da vida espiritual, ela é assim. E muitas pessoas só querem o verdinho. A beira da montanha ali embaixo é bonita, é gostosinho. Ah, eu já vi. Você sobe a primeira plataforma, você tem uma pequena visão de si, do mundo, da vida, de um pontinho um pouquinho mais alto, e você fala, já tá bom. Porque mais para lá, aí vai cansar. Isso é suficiente? É suficiente para muitas pessoas, que bom, teve uma pequena visão. Mas há outros que não se contentam com isto. Eu quero ter a visão maior, então eu vou ter que fazer esse esforço maior.
acredito mesmo que as grandes descobertas do homem para com ele mesmo não precisam de um grande telescópio, de um grande microscópio ou de uma caverna numa montanha para ele se encontrar com ele mesmo. Deve ser mais corriqueira essa procura. Se a gente vivesse numa sociedade, numa educação que isso fosse estimulado, era mais fácil de todos nós conseguirmos isso. Momento mágico! Caraca! Por fora e por dentro. Por fora e por dentro. Muito bom. Eu tomei 3 tiros no mesmo braço e isso lesionou ele, mas não foi neurologicamente, foi muscular, foi uma lesão muscular. Agora, eu tive um pulmão perfurado e tive balas que afetaram a minha coluna. Elas não chegaram a machucar diretamente, mas só o calor e a vibração já lesiona. Então eu fiquei... A minha lesão foi T4, uma lesão mais ou menos à altura aqui do peito. Depois ela desceu, depois do período de choque medular, como eles chamam, a lesão desceu bastante. Eu não ando e, por não ter seccionado a medula direto, eu também sinto muitas dores. Durante uns bons 7 anos da minha vida, eu não tinha planos, eu ganhava um dia de cada vez. Eu pensava em acordar e até a hora de dormir, preservar um pouco de equilíbrio, só por aquele dia. Tem uma frase do Gandhi que diz que nossa raiva contida é capaz de mover o mundo. Eu acho que, quando eu falo dessa raiva, é você pegar aqueles sentimentos que não são tão nobres seus e canalizar. Usar aquilo, fazer um moinho de vento com aquilo. Pegar aquela tempestade interna e gerar um outro tipo de energia. Para mim, o grande catalisador não é a dor, é a crise. Porque a crise acrisola, a crise purifica, a crise desfaz todas as gangas, tudo aquilo que não é substancial cai e fica só substância. E nisso vai junto dor, vai junto decepção. Então, a dor, ela está a serviço, ou ela está dentro de um complexo muito mais vasto. A dúvida, a crise, né? Mesmo uma depressão até um certo ponto, ela é bem-vinda por provocar uma reflexão, por assumir, não sei, tenho dúvida, o que eu tenho aqui não me serve mais. Para onde eu vou, não sei, né? Não é tão simples. Então eu tenho que pesquisar, eu tenho que experimentar até... Ah, ok, agora é por aqui. A vida é claros e escuros, né? Quem, por exemplo, tem pânico de trovão, sofre com a chuva, né? Mas se cabe o trovão, a chuva está tudo ok, né? E se você está fora da cidade, no campo, a chuva é muito bem-vinda, né? Então sempre vai depender, né? A tristeza é uma emoção natural e importante, porque
ela nos ajuda a vivenciar o luto, a deixar morrer, para poder renascer. E o problema é que todo mundo quer renascer, mas ninguém quer morrer. Eu acho que todos os sentimentos estão aí para você passar por eles. Tá triste, fica triste, chora. Cara, eu tô triste. Tá triste por quê? Pô, eu tô triste por isso. Pô, cara, parei que eu vou chorar um pouquinho. Chorou, passou? Vamos sair, vamos tomar um chopp, vamos ficar um pouquinho alegre, vamos. Eu acho que é muita glamorização desses lugares de emoção. Tudo é temporário. Veja, as emoções em nós, elas são muito rápidas. São instantâneas, são como... O resto é memória. E a gente fica chamando essa memória. E nós adoramos chamar a memória, principalmente coisas desagradáveis, né? É aquela história que eu gosto muito dos dois monges atravessando o rio. E um deles ajuda uma jovem a atravessar. E os monges faziam voto de não tocar em mulheres, né? E que um deles, uma hora depois, bravo, você carregou aquela moça. Disse assim, mas eu deixei ela lá. E você continua carregando. Então, às vezes, nós temos problemas, dificuldades. E abre mão. É difícil esse abrir mão. Mas isso é um dos ensinamentos principais. Quando a gente abre as mãos, nela cabe todo o universo. Quando nós seguramos alguma coisa, nós nos limitamos. E, às vezes, nós seguramos a dor, o sofrimento. Eu sofro mais do que você. Você não entende a minha dor. Como não? O sofrimento não alcança apenas os maus, os perversos. O sofrimento alcança os bons. Então, aproveite o sofrimento e veja a lição que ele vai trazer. Isso que nós estamos usando agora é yoga. Procurando ter uma visão mais verdadeira, mais bela das coisas. Você já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que você comentasse essa frase de que a vida é muito curta para ser pequena. Pois é, um dia, Benjamin Disraeli, que foi um grande político e pensador do século XIX, no mundo britânico, aliás, foi primeiro-ministro da Rainha Vitória, Benjamin Disraeli disse essa frase, a vida é muito curta para ser pequena. Já basta que a vida curta seja para que a gente consiga apequená-la de algum modo. E o que é apequenar a vida? É ter uma vida que seja superficial, banal, fútil, uma vida que, antes de tudo, ela seja pequena, isto é, diminuta. Vida é algo para engrandecer a mim e aqueles que estão à minha volta. Desse ponto de vista, eu sempre digo, quando eu partir, e eu partirei, eu sou mortal, nós somos o único animal que é mortal, né? Todos os outros animais são imortais. Porque, embora todos morram, nós somos o único que, além de morrer, sabe que vai morrer. Teu cachorro está dormindo sossegado a essa hora, teu gato está tranquila. Você e eu sabemos que vamos morrer. Desse ponto de vista, não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida enquanto minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil, pequena. Nesta hora eu preciso ser capaz de fazer falta. No dia que eu me for, e eu me vou, eu quero fazer falta. Fazer falta não significa ser famoso, significa ser importante. Há uma diferença entre ser famoso e importante. Muita gente não é famosa e é absolutamente importante. Importar, quando alguém me leva para dentro, importa, ele me porta para dentro, ele me carrega. Eu quero ser importante. Por isso, para ser importante, eu preciso não ter uma vida que seja pequena. E uma vida se torna pequena quando ela é uma vida que é apoiada só em si mesmo, fechada em si. Eu preciso transbordar, ir além da minha borda. Preciso me comunicar, preciso me juntar, preciso me repartir. Nesta hora, minha vida, que sem dúvida ela é curta, eu desejo que ela não seja pequena.
Acho que o sofrimento maior do ser humano se deve ao fato de que ele nasce sem manual de instruções. Por não saber como ele mesmo funciona, ele sofre. A causa do sofrimento, a causa do mal, é a ignorância. Então nada pode ser mais importante do que algo que nos liberte do sofrimento. Sem o autoconhecimento, como é que nós vamos nos libertar se nós causamos o nosso próprio sofrimento por ignorância? Erasmo Silveira Neto é o meu nome verdadeiro, que é o nome de nascença, e é um menino que está guardado dentro do meu coração, bem criado, um menino que teve estudo, um menino que teve o carinho da família inteira. É um menino muito feliz. Então por isso que a Greta tem bastante saudade disso. A minha família reagiu com muita mágoa, com dor, uns se sentiram traídos e eu, para não machucá-los, eu mesma abandonei a minha casa, fui morar na casa de amigos em diferentes lugares, em lugares bons, lugares ruins, eu estive. Depois de algum tempo eu soube que a minha irmã me procurava, minha família me procurava, meu padrinho me procurava. E depois de um certo momento eu achei que eu deveria de enfrentá-los, retornei e aí as coisas ficaram mais calmas, né? Mas é engraçado que nunca nos sentamos para resolver isso. Só voltei, minha mãe e meu pai me receberam e ficamos sentados os três no sofá sem trocar uma palavra. E eu só perguntei se eu podia ficar. Pronto, e fiquei. Para mim, o autoconhecimento foi um processo libertador. E, na verdade, ele até continua. Eu não consigo, mesmo com os 55 anos que eu tenho hoje, eu não consigo me situar de transexual, de travesti ou de homossexual. Então, é uma pergunta que quando me fazem, eu nunca sei responder. A única coisa que eu sei dizer é que eu sou um ser humano e eu me sinto super normal. Para mim, na minha visão, e sei que não é normal na visão de outras pessoas. Isso eu sei, eu tenho conhecimento disso pelo preconceito, pelas coisas que as barreiras e obstáculos que a gente encontrou no meio disso tudo. Mas eu mesmo não me classifico.
Desde que eu me conheço por gente, a minha questão sempre foi desvendar os mistérios do universo. Eu ainda era uma criança, com 7 anos, e eu perguntava: mãe, quem foi que fez o mundo? Foi Deus. Mas quem foi que fez Deus? Não pensa nisso que você fica louco. Isso aguçou minha curiosidade. Eu entendi que esse era o objetivo da minha vida. Eu sou apaixonado pelo não saber. Para mim, a dúvida é uma coisa muito legal, né? E, então, mas você não acha que a gente precisa saber tudo? Não, a gente não precisa saber tudo. Eu acho que a gente precisa saber. E a gente precisa saber cada vez mais. Que o que importa, na verdade, é o querer saber e não o responder tudo. Essa diferença, para mim, é essencial. A frase na entrada do oráculo de Delfos era: homem, conhece-te a ti mesmo, né? E todas as grandes tradições falam que o mais importante de tudo é você saber quem você é, você se conhecer cada vez melhor. A gente fala isso, de como é que eu posso fazer com que o maior número de seres entre no caminho, na verdade, etc. E ao mesmo tempo, quanto mais você quiser empurrar alguém pela porta, mais essa pessoa se afasta. Então, na verdade, a gente não pode fazer nada. A gente acha que está fazendo, isso ainda é o falso eu, né? Não há nada que você possa fazer, você pode apenas apontar. Existe uma porta, existe um caminho, mas cada pessoa tem que trilhá-lo. As pessoas estão esperando por uma estação para serem felizes. Então, quando eu crescer, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver um patrimônio, quando eu tiver saúde. Então, as pessoas estão sempre transferindo a felicidade para uma próxima estação e por isso não são felizes. Então, esse ditado eu acho muito acertado. Não é uma estação, é uma maneira de viajar. Eu acho que a gente tem que pensar no caminho. Eu comecei a pensar que era possível ser feliz na cadeira de roda, como quando eu pensei não em chegar a ser feliz, mas quando eu vi que ser feliz é justamente não abrir mão do caminho até lá, do caminho até a felicidade. Se vou chegar, não sei, mas eu finalmente tenho o meu caminho. E esse meu caminho já é melhor do que ficar parado. A satisfação não está apenas em chegar no alto da montanha. O aprendizado, o conhecimento você adquire justamente em olhar para os lados nessa escalada. E você ter a percepção que a escalada não é o topo da montanha, mas sim esse caminho até o alto da montanha. O movimento da vida é da eterna despedida, né? Assim, é sair do útero e para caminhar com as próprias pernas, literalmente, né? Eu lembro que a nossa filha, ela tinha acho que uns 2 anos de idade, começando a andar ainda, e eu dei de presente para ela uma mochilinha. E o Luiz falou: uma mochila, Laís, já? Que é o símbolo, né, dos mochileiros que vão por aí, né? Mas com 2 anos é muito cedo uma mochila. Mas é isso, né? A vida é uma eterna mochila. Pega a tua mochila e vai, né? A minha grande pergunta é o que nos espera do outro lado. Quando eu fechar os olhos, digo, o que vou ver? Qual é o rosto de Deus? E finalmente, quem é esse mistério?
para mim é a pergunta que me persegue dia e noite. Qual é a minha essência? Quem sou eu? Essa é a grande pergunta. Duvido que haja alguma maior, porque todas as outras giram em torno dela. Suponhamos que fosse quem é Deus, mas no fim, quem sabe as duas são a mesma? Quem sabe a essência do ser é Deus? Quem sou eu? Quem sou eu?